boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei conduzindo o programa junto com vocês até às 20 horas. O programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo, das 19 às 20 horas aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. Programa do SIMP nesta noite de 16 de outubro de 2015. Com muita satisfação, nós aqui ao vivo, conduzindo, como tradicionalmente, todas as sextas-feiras o nosso programa. Lembramos que o programa de TV do SIMP, além de ir ao ar ao vivo pela TVC semanalmente, nós também disponibilizamos ele através de todas as nossas mídias eletrônicas que já encontram-se aí na sua tela. Então, de cima para baixo, o nosso site www.simpelotas.com.br, o site do SIMP, quase que diariamente atualizado, onde contém diversas informações, como leis, os nossos conveniados, prestadores de serviço, os nossos atendimentos que são oferecidos na própria sede do SIMP, enfim, ali você encontra uma gama de informações. Inclusive, quem acessa o site do SIMP, no canto superior esquerdo, você verá o último programa de TV que foi exibido aqui pela TVC. Ou seja, ali você encontrará o último vídeo, disposto ali no canto superior esquerdo do nosso site. Também temos o nosso e-mail para você que deseja enviar sua crítica, sua sugestão, seu comentário, enfim, enviar seu questionamento. O nosso e-mail oficial é o simp@simpelotas.com.br. Também temos o nosso Twitter, para aqueles que desejam seguir os passos da entidade SIMP. Lá no Twitter nós disponibilizamos os links de todas as matérias que nós produzimos quase que diariamente. Então, se você deseja seguir os passos da entidade SIMP, você nos segue pelo twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, é o local onde nós temos o nosso acervo audiovisual. Lá você encontra todos os vídeos produzidos pela entidade, ou seja, todos os programas de TV do SIMP, exibidos ao longo dos mais de 7 anos aqui na TVC. Você encontra vídeos também de assembleias, de mobilizações, de audiências públicas, de reuniões. Então, lá no nosso canal de vídeos no YouTube, você encontra todo esse acervo audiovisual. E, por fim, também o nosso Facebook, onde também quase que diariamente postamos matérias e informações. Lá você pode ficar à vontade para curtir, comentar, compartilhar as nossas matérias. Também fazemos ali o atendimento diário online para questionamentos, para dúvidas através do nosso chat, pelo bate-papo. Então você também, se quiser tornar-se um amigo do SIMP no Facebook, você nos acha por SIMP Pelotas, ok? Já aqui no nosso programa de TV ao vivo até às 20 horas, sua participação para nós é muito importante. E ela se dá através do número que encontra-se aí na sua tela, o 91228820. E aí você fica à vontade para enviar a sua mensagem, seja de texto, famoso SMS ou torpedo, ou também via WhatsApp, já que estamos conectados aqui, estamos online nos estúdios da TVC. Então, pelo 91228820, fique à vontade para enviar o seu questionamento, a sua crítica, a sua sugestão, seu elogio, que com certeza leremos ao vivo aqui a sua mensagem, ok? E também quero, inicialmente aqui no programa de TV do SIMP, mandar um abraço a todos os colegas que assistem a nossa programação, que semanalmente assistem, mandam as suas mensagens. Muitos deles que acabam não mandando mensagens quando a gente posta o nosso programa, porque é assim, nosso programa vai ao ar ao vivo aqui pela TVC, todas as sextas-feiras. Então, quando chega já na segunda, no início da semana seguinte, nós já disponibilizamos o vídeo em todas essas mídias eletrônicas na qual a gente acabou de colocar para vocês, que vocês puderam aí visualizar. Então, nesse sentido, muitos colegas colocam lá os seus comentários, que gostaram do programa, as suas visualizações, e isso é bastante interessante. Por quê? Porque muitas pessoas não dispõem, ou não têm condições, ou até por opção, não têm
TV a cabo, ou seja, não são assinantes de TV, no caso de canais fechados, TV por assinatura, mas dispõem de internet. Então, através daquelas mídias, a gente disponibiliza o vídeo na íntegra do programa e, obviamente, o colega servidor público municipal, que é quem é o público-alvo do nosso programa, e também, para quem não for servidor e gosta e compartilha das informações na qual trazemos aqui e que são inerentes à comunidade pelotense, haja vista que os serviços prestados por nós, servidores públicos municipais, são diretamente para a comunidade, então, muitas vezes os colegas acabam assistindo pela internet. E também ocorre vice-versa, né? Colegas que, porventura, dispõem de TV por assinatura e não têm internet, e aí, por isso que o SIMP procura cada vez mais ampliar as suas mídias, ampliar os seus meios de comunicação para uma maior acessibilidade de informações ao público-alvo, que são os servidores públicos municipais. Né? Por isso que nós temos aqui nosso programa de TV há vários anos, né? Nós participamos frequentemente de entrevistas em rádios, TV, semanalmente em ou nos próprios 2 jornais impressos de grande circulação de Pelotas, sempre tem matérias do SIMP. Para ratificar, não tem uma semana que não saia uma matéria do SIMP, né? E não são matérias pagas não, são matérias que nós produzimos do trabalho que a gente desempenha ao longo de toda aquela semana. Então, independentemente do segmento de trabalhadores, aquelas atividades envolvidas, nós produzimos as matérias, as enviamos para um cadastro de imprensa, que temos mais de 50 órgãos cadastrados de imprensa em geral, e aqueles que entenderem que é pertinente, que é importante para aquela publicidade, divulgam, né? E isso prova a fidelidade do nosso jornalismo, do nosso material produzido, porque semanalmente, né, esses jornais divulgam as nossas matérias e sem edições, né, confiam na seriedade da produção, né, na referência que nós utilizamos ali para antes da publicação, a referência, né, para a elaboração daquelas matérias. Então, um obrigado a todas essas pessoas, inclusive os colegas também de imprensa. Ok, pessoal? Também aqui já quero mandar um abraço aqui de saída para o meu grande amigo, colega de trabalho, o Vladimir, o Mano, né, o Mano que seguidinho aí se encaminhando para o seu tradicional futsal. Ele pega aí o início do programa ao vivo e já na sequência já não vê mais nada, né? Porque já sai para jogar o seu futsal. Mas depois, na sequência, na semana que vem, ele já assiste o programa. Então, um abração ao Mano, a sua filhinha Laisa e a toda a família, né? Quem estiver junto com ele lá, o Danilinho, o pessoal todo aí da sua família. Um abração para todos vocês. Obrigado pela audiência, né? Já que passamos aí o dia inteiro juntos trabalhando, né? E aí depois, quando ele manda mensagem, é para reforçar aí a amizade e o coleguismo, né, mano? Então, um abração a ti e a todo o pessoal. Bom, pessoal, hoje o programa tem, não sendo diferente das outras semanas, né? Temos muitas informações, temos vários itens de pauta para serem discutidos com vocês aqui ao vivo. Trouxemos também um vídeo de uma audiência pública na qual o SIMP se fez presente nesta semana e que seria referente aos trabalhadores da saúde, né, a um determinado segmento, e houve um grande equívoco por parte da Câmara de Vereadores no chamamento da referida audiência. Os órgãos de imprensa, né, alguns, não generalizando, mas a sua grande maioria, comprou o chamamento da Câmara e acabou divulgando errado. O SIMP foi o único órgão que antes de ocorrer a audiência pública já falou do que não se tratava, que não tinha nada a ver com aquele tipo de chamamento. Então, quem é trabalhador da saúde, fique conosco aí, que ao longo do programa vou estar explicando melhor o que de fato ocorreu, né, quais foram os transtornos, os problemas causados para alguns servidores da saúde que, ao obterem a informação, preocuparam-se, né, e tinham toda a razão para preocupar-se da forma que a informação chegou, não por parte do SIMP. Então a gente vai estar explicando isso aqui ao longo do programa, tá? E além disso aí, obviamente, né, certamente isso aí vai ser ainda discutido ao longo da semana. E o programa de TV do SIMP, para quem assistiu o programa de TV passado, na sexta-feira, vai comprovar o que eu vou falar aqui depois ao longo do programa, né? Antes de ocorrerem os fatos, já no próprio programa passado, eu aqui falei
que esta referida audiência chamada pelos vereadores, que seria na próxima quarta, ou seja, foi realizado nesta quarta, mas na oportunidade não tinha sido realizado ainda. Já na sexta passada, quem assistiu o último programa de TV do Simp, está no Facebook, está no site, eu já falei que não se trataria daquilo que estava sendo convocado e que estava sendo criada uma grande confusão pela Câmara e pelos órgãos de imprensa que compraram aquele tema que seria debatido e não era aquele tema. Então o Simp, como órgão responsável e informa antecipadamente a categoria e com base em fatos concretos, reais, acabou se confirmando, né? E a maior prova disso foi a publicação que a gente fez na própria sexta-feira à noite, nas nossas mídias eletrônicas, depois do programa de TV do Simp, e a outra prova que nós temos é o próprio programa de TV, cuja gravação da última sexta está já disponibilizada e que aparece lá no final do programa, eu falando sobre o assunto. Então, trabalhador da saúde, fique atento aí no nosso programa, que logo já vou estar mostrando o vídeo dessa audiência, e obviamente, né, discorrendo sobre o assunto. Quero também mandar aqui um grande abraço, né, já parabenizando esta pessoa como professora, né, que é do município, pertencente ao Colégio Pelotense, a nossa querida professora Fernanda Voz, né, a Fernanda Voz que está curtindo o nascimento da sua filhinha, né, recém-nascida, apenas com 22 dias de vida, a Lívia, né, então parabéns aí para a Fernanda, professora que está lá nos assistindo na sua casa, a sua filhinha, a Lívia, né, com exatos 22 dias aí de nascimento, também a sua irmãzinha, a Bruna, né, e um abração também para o esposo, o Diego, né, então um abraço à família aí da Fernanda Voz, a Lívia, a Bruna e o Diego, que estão nos assistindo nesse momento, e parabenizo não só, claro, a Fernanda, como a todos os professores e professoras do município de Pelotas, né, e também do Estado, obviamente, da União, né, mas a nossa base, né, que são os servidores públicos municipais, parabenizá-los pelo dia de ontem, que foi o dia do professor, e que também vou estar falando um pouquinho aqui no programa também sobre os professores, também sobre a homenagem, né, a postagem que o Simp fez a estes nobres colegas profissionais. Todas as nossas mídias eletrônicas nós divulgamos, né, no exato momento, quando deu meia-noite do dia 15, já estava disponível para todos visualizarem. Então, reforçando aí, um abraço para a Fernanda Voz, a sua filhinha, a Lívia, a Bruna, né, também sua filha, e ao esposo, o Diego. Também quero mandar um grande abraço para o Chico, né, o Chico aí da saúde, o Francisco, né, o Chico e família, o Chico também que está sempre nos assistindo, um abração aí ao Chico da saúde e a família. E também quero mandar um outro abraço também para o nosso querido amigo e colega, o Ireno Alves, né, o mais conhecido como Jarrão, né? Então um abração ao Jarrão, né, a sua esposa e a todo mundo lá da sua família que também acompanham todas as sextas-feiras o nosso programa. E tantos outros colegas que também nos assistem, né? A Rejane lá do Desenvolvimento Rural, a Dona Eulina, né, o João Mastrantônio, um abração a todos vocês, quem estão aí nos assistindo, né, ou nos ouvindo. Um abração a todos vocês aí também, ok? Bom, pessoal, vou dar aqui um primeiro informe para vocês. O Simp estará promovendo no dia 7 de novembro, uma grande festa comemorativa a duas datas, tá? A primeira, alusiva ao Dia da Criança. Sabemos, claro, o Dia da Criança já passou, foi dia 12 de outubro, então nós vamos fazer uma festa alusiva a esta data, e a outra data será também em comemoração ao Dia do Servidor Público, que será dia 28 de outubro. Então, no dia 7 de novembro, será uma festa alusiva aos dias da criança e do servidor público. Essa festa, como eu falei, será dia 7 de novembro, um sábado, às 14h30. Aonde? Será lá no Parque Esportivo e Recreativo Lobão. É na Avenida Eudolfonso Simões Lopes. Quem dirige-se a Sanga Funda, passa o cemitério, passou um pouquinho o cemitério, inicia-se a estrada de chão. Alguns metros depois do início da estrada de chão, começa ali já à esquerda o grande complexo esportivo do Parque Lobão, né? Uma excelente área de lazer, composta de piscinas,
vários campos de futebol, quiosques cobertos com churrasqueiras, né, uma extensa área verde, arborizada, inclusive tem uma espécie de um CTG, um galpão bem grande, lá, né, com uma estrutura bem adequada, coberta para receber as pessoas. Então nós vamos fazer uma grande festa comemorativa essas duas datas. Ah, Tiago, mas é longe, né? Vou ter que gastar com ônibus, gastar a gasolina do carro, é um local meio distante do centro. Pessoal, é uma festa exclusiva para sócios e dependentes de sócios do SIMP. Ela é somente para sócios e dependentes. Bom, o que nós vamos oferecer? Transporte também gratuito. Isso mesmo, né? Então, se você deseja ter o transporte sem nenhum custo para o acesso à festa, o SIMP disponibilizará um ônibus para transportar os colegas, né? Sairá da frente do Colégio Municipal Pelotense, ali pela Avenida Bento Gonçalves, no dia 7 de novembro. Como a festa será às 14h30, o ônibus sairá ali às 14 horas, certo? E o horário de retorno será às 18 horas, às 6 horas da tarde. Então sairá do Pelotense, levará lá no Parque Esportivo e Recreativo Lobão e trará o pessoal todo para o centro, sem nenhum tipo de custo. Essa festa terá distribuição gratuita de brindes, de pipoca, de algodão doce, de cachorro quente, de refrigerante. Tudo isso gratuitamente aos sócios e dependentes. O que nós pedimos? Para aqueles interessados nesta festa, totalmente gratuita, dia 7 de novembro, que compareçam no SIMP até a véspera da festa, ou seja, até o dia 6 de novembro. Para quê? Para retirarem os cupons que darão tanto o acesso à festa, como aqueles que darão acesso ao transporte gratuito para aqueles que precisam. Então, todo aquele que desejar ir à festa do SIMP, no dia 7 de novembro, vá na sua véspera, dia 6, lá na nossa sede, no horário de atendimento, para retirar seus cupons para o acesso à festa e o acesso ao transporte. Ok, pessoal? Então fica aí o primeiro convite. Também terá para a criançada brincar piscina de bolinhas, tobogã inflável, cama elástica, ou seja, toda essa infraestrutura, né, para bem receber o sócio, os dependentes, numa grande festa, numa bela tarde, que será, se Deus quiser, né, se o tempo permitir, porque o que anda chovendo não é mole, né? Esperamos aí que no dia 7 de novembro o tempo colabore para isso aí. Já será horário de verão, né, que já entra em vigor nesse final de semana, então 6 horas terá sol alto ainda, né? E o segundo convite, pessoal, que é um pouquinho mais para frente, será a grande festa dos 27 anos do SIMP, embalada ao som dos anos 80, com jantar. Isso mesmo, o SIMP, né, pelo seu estatuto, faz aniversário no dia 7 de dezembro, tá? Então neste ano ele completará 27 anos de existência. Só que a festa, esta do SIMP, será realizada dia 4 de dezembro, às 21 horas, e será lá no Patuscada Salão de Festas e Eventos. O Patuscada Salão de Festas e Eventos fica na Rua Conde de Porto Alegre, esquina Santa Tecla, na zona do Porto, ok? E é uma festa, como eu falei, embalada ao som dos anos 80, com jantar, cujo cardápio será carreteiro, feijoada e salada. Pessoal, preços baratíssimos para sócios e dependentes de sócios, apenas R$12, 12, e pode ser ainda descontado em folha. Inclusive, quem quiser comprar bebidas, pode também consignar em folha, né? Pode retirar os seus vales lá conosco no SIMP, e no dia da festa só troca ali pela bebida. E esta festa será oportunizada também para não sócios, né, cujo valor é o dobro, R$24, né? Para os dependentes de sócio, crianças de 0 a 6 anos não pagam nada, e crianças de 7 a 10 anos pagam apenas a metade, apenas R$6. Então é uma grande festa, né, com jantar, para o pessoal poder comer à vontade e ainda por cima depois dançar, embalado ao som da década de 80, né? Embalado aí nos hits dos anos 80. Nós fizemos uma festa nesse sentido da posse da direção do SIMP, né, no ano passado, e foi show de bola, foi sucesso. E já estão sendo vendidos os ingressos, e
os oriento. Quem for interessado, já compareça no Simp, porque são ingressos limitados. São pouco mais de 200 ingressos disponíveis, até por causa das mesas, cadeiras e pelo local. Já tem vários ingressos vendidos. Não deixe para o último momento. Veja só, estamos em outubro, esta festa será lá no iniciozinho de dezembro. Então, está em tempo aí com antecedência de garantir o seu. E já a festa anterior que eu anunciei é totalmente gratuita, né, que será dia 7 de novembro. Basta os colegas apenas também comparecerem lá na véspera, e essa aí não precisa ter correria, porque não tem limitação, né, haja vista que o local é bastante grande. Um outro informe, pessoal, bastante importante, e é através do Previpel, o Instituto de Previdência dos Servidores de Regime Estatutário da Prefeitura. O Previpel, como tradicionalmente faz anualmente, está oferecendo gratuitamente, né, exames preventivos ao câncer de mama e ao câncer de próstata, né? É a campanha que geralmente aproveita-se o mês de outubro, que é chamado de outubro rosa, né, caracterizado pelo período para dar mais ênfase, né, a tudo aquilo que se refere à prevenção ao câncer de mama. Só que o Previpel inovou, ele estende não só em outubro, ele vai até dezembro com uma campanha que, além de ser preventiva ao câncer de mama, que é destinada às mulheres, também estende, oferece seus serviços, né, preventivos ao câncer de próstata, direcionado aos homens. Então, pessoal, o público-alvo são mulheres, servidoras públicas, estatutárias, de 45 anos ou mais, tá? Vinculadas ao Previpel. E o exame, que é a mamografia, é totalmente sem custo. Que a mulher estatutária, né, vinculada ao Previpel precisa ter? Né? Ela, na verdade, nem precisa ter. O que ela precisa fazer? Ela precisa dirigir-se ao Previpel, ali na rua Anchieta, 2035, no horário de atendimento da 12h30 às 18h30, e tem alguns laboratórios indicados. E aí, a colega poderá escolher quaisquer um deles e fará o exame totalmente sem custos, ok? Já aos homens, o público-alvo são aqueles de 40 anos ou mais. O exame oferecido sem custos preventivo ao câncer de próstata é o PSA, tá? Também há laboratórios indicados, em que o homem também pode escolher quaisquer um deles, e o mesmo procedimento. Dirija-se ao Previpel, retire a sua requisição e fará o exame totalmente sem custos. Além disto, para ambos os sexos, também será disponibilizado gratuitamente a verificação dos níveis de dosagem, tanto de glicose, bem como de colesterol, tá? Esta campanha tem todos os anos. O Previpel é inovador porque estende para os homens e não faz uma campanha que tradicionalmente seria só para mulheres e só no mês de outubro. Assim não. Neste caso, são 2 meses inteiros e para ambos os sexos, tá? Então, pessoal, para quem tiver maiores dúvidas, ligue para o Previpel. O telefone é o 32 22 38 55. 32 22 38 55 é o telefone do Previpel. Também aqui, né, como eu tinha feito no início, quando eu, há poucos minutos atrás, enviei um abraço aí para a professora Fernanda Voz, para sua filha Lívia, recém-nascida com 22 anos, a Bruna, ao esposo Diego, né? Quando eu a parabenizei, obviamente também estou fazendo, em nome da direção do Simp, essa parabenização a todos os professores pela passagem de ontem, né? A gente sabe que aqui em Pelotas, os professores historicamente não são valorizados, né? Eles sofrem com a falta de estrutura adequada de trabalho, muitos sofrem com o adoecimento originário da própria profissão, e o governo municipal aqui ainda desrespeita, né, o cumprimento, né, desrespeita a lei federal do piso do magistério, deixando de pagá-lo como vencimento inicial,
como salário padrão. Então, a sociedade brasileira, através dos seus representantes políticos, lá no ano de 2008, promulgou uma lei, e que por diversas vezes ela foi reafirmada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo assim um piso salarial mínimo para cada professor brasileiro e também destinado o tempo de 1/3 do total do seu tempo, ou seja, 30% do total do seu tempo, fora da sala de aula para atividades extra-classe, para qualificar-se, preparar aula, enfim. Então esta lei foi justamente o quê? Exigir dos gestores o respeito e valorização desses profissionais, através dos governos. E, óbvio, tudo isso através, de fato, da implantação imediata da Lei Federal número 11.738 de 2008, que é a Lei do Piso dos Professores. Então, com tal desrespeito à lei, aqui em Pelotas, o SIMP ajuizou, ao longo do tempo, e vem assim fazendo, centenas de ações judiciais para os seus professores sócios da entidade. E nós ganhamos todas as ações em primeira instância para os servidores estatutários, cujos processos eles tramitam na justiça comum, né, na justiça estadual. E a justiça estadual, ela geralmente é mais morosa, mais lenta que a justiça do trabalho, né? Mas, no caso em questão, na própria justiça do trabalho, inclusive, o SIMP já obteve êxito final em ações que tramitaram, né, como eu falei, na Justiça do Trabalho, por se tratar de professores do regime CLT, onde ocorreu, aqui em Pelotas, a primeira decisão judicial, aqui em Pelotas, a primeira decisão judicial, em última instância, onde o profissional já ganhou efetivamente no contra-cheque o piso nacional como salário padrão, início de carreira, foi através do SIMP. O SIMP foi o primeiro órgão em toda a cidade de Pelotas, né, que concedeu no pagamento, no contra-cheque do professor, ele ganhar a partir daquele momento o piso como salário padrão e todas as suas vantagens sobre aquele valor, não cabendo mais recurso para o município, porque transitou em julgado, se esgotando as chances de se rediscutir a matéria. Então, a atuação judicial do SIMP, inclusive, ao longo dos anos, motivou o Ministério Público Estadual aqui de Pelotas, lá em 2013, a ele, o Ministério, a ajuizar uma ação civil pública contra a Prefeitura de Pelotas, sendo que agora há poucos meses atrás, recentemente, já houve a condenação da Prefeitura de Pelotas em primeira instância, claro que ela recorreu, para pagar o piso para todos os professores, tanto os da ativa como aposentados, porque a Lei Federal do Piso é inclusive para professores aposentados. Então, portanto, parabéns a todos os professores e professoras pela dedicação e responsabilidade de educar gerações futuras para que possam construir sociedades mais justas, dignas, respeitosas, com igualdade de oportunidades, sem ou preconceitos. Essa é a homenagem do SIMP a todos os profissionais do magistério daqui de Pelotas. Bom, pessoal, quero dar um informe importante, né? O SIMP, desde a última eleição do SIMP, né, na qual esta direção foi eleita, mas lá na época enquanto chapa concorrente, e que nós fizemos diversas reuniões com um grande grupo de trabalhadores, né, que voluntariamente quisessem comparecer nas reuniões, para ouvi-los, para saber o que queriam do seu sindicato, né, quais melhorias, em que áreas deveria avançar ou modificar, enfim. E uma delas era a ampliação dos nossos convênios aos sócios do SIMP. Então, logo a gente assumiu a nossa gestão, em setembro do ano passado, o que completou agora, recentemente, um ano, nós inovamos e ampliamos muito a nossa linha de convênios, né? Então, esta linha de convênios, ela foi amplamente ofertada aos sócios. Então, fizemos com o Centro Português, lá na sede campestre, ela está disponibilizada para os sócios do SIMP. Posto de gasolina que não se tinha, nós criamos através da rede de postos Estoril, né? Ampliamos o de farmácias e, recentemente, o SIMP fechou convênio com a rede de postos
Paulo Moreira, né? Então, hoje o sócio do Simp pode abastecer o seu veículo sob condições especiais lá nos postos Paulo Moreira, tá? Que tem em 3 endereços: na Avenida Fernando Osório, esquina com a Avenida Dom Joaquim; na Avenida Fernando Osório, lá no finalzinho dela, já no início da BR-116, e também na Rua General Osório, esquina Avenida Bento Gonçalves, tá? Os sócios do Simp têm que comparecer à entidade com seu último contra-cheque, onde será analisada a sua margem consignável, e dali será dada a autorização para o abastecimento. Então, mais um novo conveniado com o Simp, Rede de Postos Paulo Moreira, tá? Recebi uma mensagem aqui do final 4848. A tal reunião entre a comissão representativa, vocês do Simp e a Prefeitura para tratar do decreto regulamentador sobre o novo horário dos servidores da saúde não ia ser em outubro? Sim, colega, nós estamos em outubro. Então não ia, ela será em outubro porque nós estamos no mês vigente. Mas já logo, colega, já vou entrar na pauta que com esse teu questionamento, e agradeço a tua gentileza da mensagem, da tua audiência, junto com essa tua resposta, eu vou emendar com a grande confusão que foi criada na Câmara, que eu falei no início do programa, né? Onde vários trabalhadores da saúde vinham sendo convidados, né, alertados pela imprensa, que na quarta-feira agora ia ter uma audiência pública na Câmara, onde seria votado um projeto de lei do Executivo que diminuía a carga horária dos médicos e aumentava o salário só dos médicos, né, e que os outros trabalhadores da saúde não seriam contemplados, e fugiria desta pauta, né, que o Simp e a Comissão de Trabalhadores da Saúde vem discutindo, inclusive com reunião que tem em outubro, né? Mas logo, colega, já vou abordar sobre esse assunto, né, com um vídeo, inclusive, dessa audiência. Aí eu peço a tua gentileza para que tu permaneça conosco aí na audiência, porque aí o teu questionamento vem bem ao encontro da pauta aqui que nós vamos abordar, ok? Mas já te adianto, não ia, será em outubro. Já vou te dar os desdobramentos desta audiência pública e também esta reunião que tem que ocorrer agora em outubro, o que a gente já fez, né, para lembrar ou pleitear ela, já que ela é um compromisso firmado em ofício, tanto que foi objeto de leitura na última Assembleia dos Trabalhadores da Saúde, ok? Mas permaneça aí conosco, questão de minutinhos, já vou estar abordando isso. Por fim, pessoal, aqui na linha de informes, antes da gente entrar aqui na pauta, quero só lembrar uma coisa. Quase todos os programas de TV aqui, eu costumo abordar, ou a gente recebe mensagens dos colegas, sobre os problemas causados pela médica da biometria, né, que tem outro nome, o local é o setor responsável pela supervisão e segurança do trabalho, né, a antiga biometria. Então, diversas vezes a gente já abordou aqui os problemas, né, a audiência pública que a gente realizou na Câmara de 4 horas de duração, a audiência esta que foi no dia 1º de abril. Quem não viu essa audiência, entra no Facebook do Simp, vai rolando ali a linha do tempo, né? Ou se não, mais fácil, entra no canal de vídeos do Simp no YouTube, youtube.com/simpelotas, que ali estão todos os vídeos em ordem cronológica, e vá ali em 1º de abril. Ali tem a data da audiência pública da Câmara. Naquela audiência a gente comprovou, né, que a médica do município, essa que faz as perícias nos servidores, ela já foi servidora também lá no município de Santa Catarina, município de Gaspar, que ela inclusive adoeceu, que é um direito como nós temos, que ela também teve que apresentar atestado, ela apresentou um atestado de 15 dias, e que o Simp descobriu que, na oportunidade, enquanto ela era servidora lá, nos 15 dias que ela estava doente, segundo o médico que atestou que ela estava doente, né, ficou comprovado que ela estava, enquanto doente, totalmente sadia, trabalhando no município vizinho de Pomerode, Santa Catarina. Isso foi gerado uma denúncia lá no ano de 2008, foi aberto pelo município de Gaspar, lá pela Procuradoria do município, um processo administrativo disciplinar contra ela, e foi verificado nesse processo que sim, ela falsificou o atestado médico, ela não estava doente, e por isso foi aplicada a ela a penalidade de demissão do Serviço Público Municipal. Pois é, e aí a Prefeitura de Pelotas, para dizer que trouxe uma médica perita do trabalho para moralizar as questões dos atestados médicos, que há muitos atestados médicos, há muitos com irregularidades,
pelos servidores públicos da prefeitura. Olha quem o município de Pelotas escolhe, né? Porque ela não fez concurso, ela é contratada pelo município de Pelotas por tempo determinado, tá? E ainda o município faz uma série de irregularidades, Não existe o edital da contratação dela, não existe o edital que abriu inscrições para que qualquer médico pudesse concorrer ou inscrever-se para ocupar o cargo de médico do trabalho. Quem entra lá no portal da transparência, ela não está como médica do trabalho, ela está como médica plantonista, mas ela trabalha como médica do trabalho, ou seja, o contrato dela em nada tem a ver com o que ela desempenha, o que não pode, é contrário à legislação. E o SIMP já fez uma série de denúncias na referida audiência. Nós já entregamos por diversas vezes ofícios ao prefeito, requerendo dele qual é a posição oficial dele frente a esse vergonhoso descaso que a prefeitura está fazendo, olho grosso, né, de não querer colocar como transparente estas informações. E mais, além do prefeito se omitir de responder, porque o SIMP não protocolou normal ali no setor de protocolo, porque aí passa por assessores para chegar até o prefeito. Por 2 vezes, o SIMP entregou em mãos para o prefeito, na mão dele, e o prefeito deu o recebido para nós. Não nos respondeu, não quis tomar posição transparente e oficial. Só que naquela audiência, os vereadores também haviam comprometido-se que, após aquela audiência, eles iam verificar todas as provas, todos os documentos que o SIMP entregou. Pois bem, a audiência já passou meio ano depois e até agora o Legislativo não se posicionou. O SIMP já havia enviado ofício para a presidência da Comissão de Saúde, vereador Marcos Cunha, não nos respondeu. O SIMP hoje teve que protocolar ofício novamente, requerendo informações de todos os vereadores que estavam presentes, inclusive naquela referida audiência, né? Que até agora, eles como fiscal do Executivo, nos parece até o momento que não fiscalizaram nada nesse sentido. Então a gente reiterou, estamos dando essa informação para você, para que pense que o caso morreu, ou que o SIMP não está acompanhando. Pelo contrário, a gente está atuante, como sempre, nesse sentido. Então, atenção a todos os colegas aí. Bom, pessoal, agora eu vou entrar aqui na pauta do tema da saúde, tá? Então, o que é importante aqui, pessoal? Vou falar com bastante tranquilidade, né? Temos bastante tempo aí no programa, para que todos entendam o discorrer da grande confusão que foi criada. Acontece o seguinte: no meio da semana passada, começou a surgir alguns rumores, o SIMP ainda não estava informado, nem oficialmente, que haveria uma audiência pública na Câmara de Vereadores, na próxima quarta, que foi o dia 14 agora de outubro, e que a audiência seria para tratar do projeto de lei do Executivo que reduziria a carga horária semanal de trabalho dos médicos concursados de carreira, tá? E aumentaria os seus salários. Bom, nós não tínhamos tido acesso a esse convite, a essa chamada da própria Câmara, mas alguns jornais já vinham abordando isso. Aí nós fomos nos certificar. Antes mesmo da sexta-feira passada, o SIMP havia recebido pelo seu Facebook algum colega, né, que havia nos mandado a informação do projeto, e mandou até a cópia do convite, que o SIMP não recebeu, porque o SIMP foi convidado na véspera da audiência, nesta última terça. E aí o título da audiência, o título oficial, o chamamento da audiência pela Câmara é o seguinte: novo projeto de lei do Poder Executivo que beneficia apenas a classe médica. O que você entende por isso? Bom, existe um projeto de lei que beneficia apenas a classe médica. Projeto de lei do Executivo. Então a Prefeitura fez um projeto de lei. Se a Câmara está chamando, o que você, telespectador, entende? Que o projeto existe, que já está lá na Câmara, e os vereadores querem debater sobre esse assunto. O que nós fizemos? Nós do SIMP tentamos nos certificar ao máximo se mesmo com esse chamamento da Câmara procedia ou não isto. Na sexta-feira, e eu comentei isso no programa de TV da última sexta, essa é a prova que a gente se antecipou. Na sexta-feira, o SIMP participou da reunião do COPARP. O COPARP
é o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal. Ele é composto por servidores de carreira, com as suas indicações, e o SIMP tem cadeira, e este conselho ele analisa, tá? Ele tem poder consultivo, ele emite pareceres sobre quaisquer projetos de lei que tratem de remuneração ou de situação funcional, de quadro de pessoal, tá? Passa pelo COPAP e posteriormente é analisado pela Câmara de Vereadores. O SIMP participou da reunião, teve acesso ao projeto. Esse projeto chegou, né, o nosso representante, o diretor Márcio Torma, fez presente na reunião, chegou lá na direção, lá na sede do SIMP, antes do programa de TV passado, e nós da direção, eu, a presidente Tatiane, o Torma e outros diretores, nós lemos o projeto na íntegra. Realmente, tinha um projeto do Executivo, só que em nenhum momento o projeto referia-se à redução de jornada de trabalho dos médicos, a aumento de salário dos médicos, ou seja, traduzindo, em nada o projeto referia-se a médicos de carreira concursados. O projeto que existe de fato do Executivo é de que, da necessidade, segundo o Executivo, de contratação, é contratar médicos por período determinado, por 1 ano, podendo ser renovado por igual período, de médicos plantonistas, para trabalhar nas unidades básicas de saúde, tá? E na área de média e alta complexidade da saúde. Médico de carreira, se quiser ter um contrato para a função de médico plantonista, é além da carga horária dele obrigatória, ou seja, o médico tem que cumprir a jornada de trabalho dele, a jornada regular, para depois, se quiser, pegar um contrato como médico plantonista. Mas em nada mexe para o médico de carreira. Em nada daqueles valores que ele vai ganhar no contrato incidem para efeitos de previdência, ou que ele leve para a carreira, ou que incida sobre férias, 13º, não tem nada a ver, pessoal. Tanto que contrato é aberto. O contrato emergencial ou contrato administrativo, a prefeitura faz de que forma? Quando não tem profissionais médicos a serem nomeados por concurso e por caráter excepcional e emergencial. Isso é o que diz a lei. Tá? Então, o projeto não beneficiava a classe médica nesse sentido. E a imagem que estava sendo vendida, né, ou a história que estava sendo informada por alguns outros colegas, ou de repente por algum outro vereador, é que o projeto era para isso, era só para beneficiar o médico, reduziria a carga horária dele, enfim, e o que seria uma grande justiça com os demais trabalhadores. Óbvio que seria uma grande justiça com os demais trabalhadores, mas o SIMP está atento. É como o colega mandou mensagem aqui, o SIMP e a Comissão de Trabalhadores da Saúde, que é formada por todos os segmentos da saúde, e quando eu falo todos, é desde a servente, o burocrata, o oficial administrativo, o motorista, telefonista, o auxiliar de enfermagem, o oficial administrativo, o técnico de enfermagem, médico, né, assistente social, artesã, enfim, alguns nomes, alguns cargos eu vou me esquecer, mas é por isso que eu estou dizendo, são tantos, são todos, né, enfermeiros, e a comissão é formada por estes. Então, o que a gente fez? Na própria sexta-feira, à noite, depois do programa de TV do SIMP, o SIMP divulgou em todas as suas mídias eletrônicas, em todas, sexta-feira, uma nota de esclarecimento que o projeto de lei não se referia a isso, tá? Ao que estava sendo anunciado e chamado pela Câmara e por outro grupo de servidores, que não teria votação, porque alguns estavam afirmando, inclusive o projeto vai ser votado na quarta-feira. Nós falamos lá na nossa nota de esclarecimento na sexta-feira, não é para votação. Dia de audiência pública, em audiência pública, não é votado. Votações ocorrem nas sessões do plenário, não é em audiência pública. Então a gente já havia adiantado, não haverá votação. Isso já na sexta. E também informamos aos servidores, né, que o projeto de lei esse que eu falei que de fato existe da prefeitura, ele não se confunde com a pauta das cargas horárias. Pois conforme a última assembleia, e aí eu entro na resposta para dar para o colega que está aqui nos assistindo, na última assembleia dos trabalhadores da saúde, o SIMP leu o documento do prefeito, onde o prefeito disse que
As cargas horárias feitas até então pelos trabalhadores da saúde não seriam mudadas até dezembro, porque dezembro é o período que será decretado, né, o documento do prefeito, que será o regulador das cargas horárias e do ponto biométrico. E no referido documento do prefeito também está ali apontado a realização de uma reunião em outubro. Estamos ainda em outubro, com a Comissão de Trabalhadores da Saúde e direção do SIMP para tratar do assunto. Não sendo suficiente ainda para nós entramos em contato com o executivo na sexta-feira. A presidente do SIMP entrou em contato com o assessor especial do prefeito, o senhor Abel Dourado, que geralmente assiste o nosso programa. Um abraço ao senhor Abel Dourado. E o senhor Abel Dourado confirmou via telefone para a Tatiane, presidente do SIMP, que não existia nenhum projeto de lei que alterasse para menos ou beneficiasse os médicos de carreira em detrimento à pauta que está sendo discutida. Inclusive, ele ratificou que se mantém a agenda que teremos agora em outubro com o prefeito para tratar disso. Tá? Então, com base nisso que eu expliquei e que eu falei no programa passado, nós divulgamos e explicamos. Não era necessário convocar a categoria dos trabalhadores da saúde, não era necessária uma paralisação, porque esse tipo de notícia, e é justificável, deixou os trabalhadores da saúde numa situação de bastante delicada. Porque, você está discutindo com o governo, existe uma comissão criada, uma direção constituída do SIMP, e aí o prefeito, se fosse o caso, seria uma rasteira, né? É possível de acontecer? Já fomos pegos por várias surpresas, obviamente, mas estamos atentos a todas essas coisas. Agora, não podemos ser injustos de faltar com a verdade ou dizer que existia algo que de fato a gente comprovou que não existia, né? A gente não estaria fazendo isso com o executivo de maneira alguma, né? A seriedade tem que ser de ambas as partes. Então, o SIMP disse que não era necessário e que a direção do SIMP estaria presente na audiência justamente para garantir a palavra, para ouvir o que seria debatido e que depois nós traríamos para vocês, certo? Pois bem, chegamos lá quarta-feira, na referida audiência, e aí quando nós chegamos, teve uma pequena confusãozinha ali de ideias, né? Porque nós fomos falar com os vereadores, não, nós vamos debater sim, alguns vereadores, não estou generalizando, né? Com a maior boa vontade, no caso, sem problema nenhum, não estou fazendo uma crítica. Alguns vereadores disseram, não, nós vamos debater sobre o projeto de lei do Executivo, que trata aí da classe média, que está sendo beneficiada. Simplesmente o SIMP perguntou, tem projeto de lei do Executivo protocolado aqui na Câmara que trata sobre o benefício dos médicos, só eles vão ter redução de carga horária, aumento ainda de salário? Não. Está aqui na Câmara o projeto de lei, o que de fato existe, que é esse para contratação de médico plantonista, nem este estava protocolado na Câmara. Não. Então ficou nosso questionamento. Então, como que vocês fazem um chamamento de algo não existente, que não foi verificado por vocês, seja junto à Procuradoria, seja junto ao gabinete do prefeito? Como é que fazem, então, um chamamento de algo que não existe, né? E aí ele criou uma certa confusão, aí teve um grupo de trabalhadores que justificou o porquê. E aí esse porquê, claro, agora eu vou explicando. O Birinha vai colocar para nós aí o vídeo dessa audiência, que aí vocês vão poder ver, né, visualizar as imagens desta audiência, e aí sobre, né, essas imagens eu vou comentando, né, como se deu essa referida audiência. E o Birinha, muito obrigado. Então, nessa referida audiência, pessoal, que ficou mais claro para nós? O que existia de fato? Na verdade, um grupo de trabalhadores da saúde, mais propriamente dito, enfermeiros, tá? Grupo de enfermeiros, dentre estes, aqueles aprovados no concurso da EBSER, que é a empresa agora empresa pública que administra os hospitais que eram vinculados às instituições de ensino federal, né? Tão logo iniciou ali a conversa, conforme eu estava lhes falando, um grupo de enfermeiros, tá? Colegas nossos, concursados da prefeitura, foram aprovados no concurso da EBSER, tá? E, obviamente, logo eles já estarão tomando posse para trabalhar na EBSER. Obviamente, eles assumindo na EBSER vai conflitar
o horário de trabalho com o horário de trabalho da prefeitura, certo? Então, conflitando o horário de trabalho da prefeitura, meio que teriam que, vou ter que optar ou só pela prefeitura ou só pela IBSER. Vou ter que largar um serviço, né? Já ganhamos baixos salários. Então, queriam permanecer com as duas, o que é legítimo e é garantido pela Constituição Federal a acumulação de cargo público para esses profissionais da saúde. Mas o que acontece? Esse grupo de enfermeiros, né, por livre e espontânea vontade sua, né, na qual a gente respeita, eles, até pelo temor da pressa que eles querem ter da resolução do prefeito, se vai regulamentar a carga horária que é praticada, né, por esses profissionais e por todos os outros, enfim, pela pressa da resolução que eles precisam ter, esse grupo de profissionais, repito, à parte, por sua livre e espontânea vontade, procurou o executivo para tratar da sua pauta, do seu segmento. Então, em alguns momentos, reuniram-se com a Procuradoria do Município, com a Secretaria de Saúde, com a própria vice-prefeita, né? Eles abordaram esta necessidade deles, que não é diferente, repito, de todos os outros trabalhadores, porque outros que não foram aprovados na IBSER também têm outras situações particulares, também trabalham em outras, até na mesma área, mas em outras atividades no outro turno, também têm a mesma pressa, também querem a necessidade de saber também essa regulamentação da carga horária, que é o que o prefeito está discutindo conosco, tá? Então, isso aí está em questão. E aí, nesses encontros, esse grupo de enfermeiros procuraram alguns vereadores na Câmara. E, ao procurarem este grupo de vereadores, obviamente, esse grupo de vereadores solicitamente disse, não, vamos fazer uma audiência pública para debater. Mas no próprio chamamento da audiência, eles não botaram para debater a carga horária ou algo do tipo. O chamamento deles foi com base na informação que eles receberam desses próprios enfermeiros, que esses enfermeiros receberam as informações de alguns membros do Executivo, que tinha-se um projeto de lei. E aí que eu digo, houve um grande equívoco da Câmara que não verificou se existia ou não esse projeto antes de fazer o chamamento da audiência. Só que durante a audiência, conforme a fala de uma das nossas colegas representantes, e o que o SIMP não concorda, e a gente entende pela pressa que eles precisam dessa confirmação do governo, eles foram pedir ajuda do Legislativo, teve essa audiência pública para tratar do tema, e que esse grupo de enfermeiros estava buscando a regulamentação da atual jornada de trabalho que eles fazem, ou seja, é a redução da carga horária em detrimento àquela estabelecida em concurso, ou seja, a regulamentação da carga horária vigente, mas ao mesmo tempo eles estavam pleiteando com redução proporcional de salário. E aí vem aonde o SIMP de fato contesta. E não é o SIMP, é o SIMP e todos os trabalhadores da saúde. Por quê? Porque nas duas assembleias nós discutimos sobre isso, que o que a categoria dos trabalhadores da saúde querem é a manutenção, que seja regulamentada em lei ou decreto, as cargas horárias já feitas ao longo de 20, 25 anos de todos os trabalhadores da saúde, tá? Regulamentação para manutenção da carga horária sem redução de salários. Se tem alguém que tem que apresentar alguma proposta nesse sentido, é o Executivo. Não é um grupo de servidores que tem que apresentar. A gente respeita que o grupo aceita isso, mas não é o que a categoria toda dos trabalhadores da saúde. Nesse sentido, o SIMP, né, na sua fala, lá na audiência, o SIMP demonstrou ali que isto era um pleito, e que o pleito já vinha sendo discutido, não só com a categoria em assembleia, mas até com os próprios vereadores. Porque quando houve a primeira assembleia da categoria dos trabalhadores da saúde, o que aqueles trabalhadores deliberaram? A formação de uma comissão para representá-los e uma paralisação. Paralisação essa que foi feita lá na própria Câmara de Vereadores, de um dia, e onde o próprio Poder Legislativo, ele mesmo, propiciou a reunião com o Executivo. Nesta reunião que nós tivemos com o Executivo, nesta reunião, o que a gente conseguiu abordar? Né? Justamente isso, que a gente queria a manutenção da carga horária, que a gente queria sem redução de salários, né? Que a Prefeitura repensasse nisso. Por quê? Porque se assim não ocorrer, haverá uma grande debandada de trabalhadores da saúde que na hora de optar não vão optar pela Prefeitura.
E aí, saindo diversos profissionais, a prefeitura terá de lançar mão para quê? Terá de lançar mão para contratar novos profissionais, através de contratos administrativos emergenciais. E aí, entrarão quem? Profissionais, muitas vezes sem a experiência devida, sem vínculo com a comunidade, né? Sem conhecer aquelas pessoas daquela região, daquele bairro. O que é diferente conosco que somos do quadro efetivo e há tantos anos estamos ali e temos uma convivência quase que de família, né, ali com os usuários das UBSs e das secretarias, enfim. Então, com base nisso, o SIMP defendeu, olha, o que está sendo proposto aqui na audiência, o que está sendo pedido pelo segmento específico dos enfermeiros, é o que já vem sendo tratado, é o que já vem sendo discutido com o prefeito, né? E ficou provado que não tinha projeto de lei nenhum nesse sentido, e no caso beneficiando apenas um segmento. Então, o que tirou ali de encaminhamentos? Né? Que a Câmara vai mandar um documento para o prefeito pedindo pressa para ele para que se posicione a respeito desta demanda. Mas o que é a mesma coisa que no caso do colega aqui que gentilmente mandou sua mensagem e nos questionou. Nós vamos ter a reunião com o prefeito agora em outubro. O SIMP, colega, já mandou o ofício para o prefeito requerendo a data. Bom, a gente sabe que é em outubro, então agora, prefeito, nos diga a data desta reunião, para que tão logo tenha a data confirmada, na sequência a gente já chama a Assembleia dos Trabalhadores da Saúde, a terceira. Então a gente já requereu a data, para que nesta reunião, claro, o prefeito irá se posicionar a respeito do assunto. Periga até ele se posicionar antes mesmo de responder à pauta da Câmara dos Vereadores, que é a mesma, né? Então, não vemos problema nenhum em ter audiência pública. A audiência pública se reveste num caráter, né, pedagógico, de discussão, né, pode-se ouvir novas ideias, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é ter um equívoco grave, porque causou um alvoroço em grande parte dos trabalhadores da saúde, muitos iriam por conta própria faltar ao seu local de trabalho para ir para a audiência, em virtude da gravidade do tema, porque atingia um segmento e, a princípio, deixaria de fora todos os outros demais, certo? Então, nós, SIMP, tivemos que contornar uma situação que não foi criada por nós, inclusive os jornais impressos, no próprio dia da audiência de quarta, apontavam grande audiência com grande polêmica hoje na Câmara. Projeto de lei que trata da redução da jornada de trabalho e aumento de salários que beneficia só os médicos da prefeitura e se esquece dos outros profissionais que a saúde de Pelotas depende. Concordamos, mas não existe esse projeto, não existiu, certo? Então, pessoal, diante de todo esse encaminhamento, diante de tudo isso, né, e ficou confirmado pelo SIMP que não havia esse projeto protocolado, tá? O que o SIMP ratifica? Independentemente de encontros de grupos de trabalhadores da saúde, de segmentos, que eles tenham feito reuniões com o executivo, seja com quem for, e que a gente respeita, sem problema nenhum, deixamos bem claro que somente a direção do SIMP e a comissão de trabalhadores da saúde é que estão respaldados em oficialmente discutir com o executivo qualquer situação de alteração de jornada de trabalho, ou seja, manter as atuais cargas horárias, mas em nenhum momento a aceitação de redução dos salários, porque mesmo aqueles aprovados na IBSER, se tem que vir alguma proposta de redução, e de forma oficial, tem que partir do executivo, não é de nós trabalhadores, né? E quando vier a proposta do prefeito, cremos nessa reunião de outubro, ela será somente discutida e deliberada em nova Assembleia de todos os trabalhadores, tá? Então, pessoal, é aquilo que a gente falou. Com esse encaminhamento da audiência pública, a gente viu que igual ela foi positiva, porque foi discutido no amplo, ou seja, convergiu que justamente tudo é a fim de quê? De evitar que os profissionais concursados da prefeitura venham se exonerar do quadro, em função dos baixos salários, da incompatibilidade das jornadas de trabalho, o que consequentemente será prejudicial à comunidade, tendo em vista que obrigaria o município a lançar mão de vários contratos, com profissionais muitas vezes sem a experiência, sem o vínculo com a comunidade e ainda estes permanecendo por um tempo determinado, né? Então o SIMP já enviou aí o ofício pedindo o agendamento de reunião com o prefeito nesse sentido.
Tá, pessoal? Quero ler aqui uma mensagem do meu querido amigo, o guarda municipal, o GM Intiosp, né? Jackson Intiosp, seu nome de guerra é GM Intiosp. Boa noite, um abração para ti, Intiosp. E ele nos questiona, algum retorno da nossa reunião com o prefeito? Não, Intiosp, ainda não, né? Tão logo um dia após aquela reunião, que nós tivemos com o secretário de Justiça Social e Segurança, Thiago Bintin, que nós mostramos até imagens daquela reunião, Intiosp, no programa passado, de TV do Simp, e também saiu no Jornal Diário da Manhã, hoje no Face. Mandamos ofício para o prefeito, pedindo a reunião, e colocamos no ofício que o secretário Thiago Bintin faz questão de estar presente nessa reunião, mas como tu sabes, né, Jackson, o nosso prefeito tem uma dificuldade de responder ofício ou de se posicionar, né? Mas vamos lá, temos a esperança e está dentro do prazo dos 30 dias ainda. Bom, pessoal, chega ao término mais um programa de TV do Simp, nesta noite de 16 de outubro de 2015. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do Simp, aqui me despeço, desejando a todos os municipários e municipárias um belo final de semana e também a comunidade pelotense, prometendo retornarmos sexta-feira que vem. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.